Olá, ministros, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo o segundo vídeo do mês de março e vocês já sabem que esse mês de março é todo especial, pois nós teremos 8 vídeos no canal, 2 por semana, sendo as terças vídeos diversos e toda sexta-feira estudos para que aprendamos mais sobre a palavra do Senhor e sobre o nosso ministério. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês o tema sobre o chamado genuíno, o nosso real chamado de Deus na nossa vida. Você já teve dúvidas sobre o seu chamado? Se você está no lugar certo ou não? Eu já tive. E eu vou compartilhar com vocês como eu descobri o meu real chamado, meu chamado genuíno na obra do Senhor. Vamos ao vídeo? Pera! Antes de começar o vídeo, tem uma grande novidade para vocês. Chegou a loja virtual Luve Dança, isso mesmo! Agora você vai poder conferir muitas novidades, especialmente para vocês. Corre lá, gente, o link da loja está na descrição do vídeo, já tem a apostila de dança ministerial disponível e em breve muitas novidades lindas, especialmente para vocês, tá bom? Corre lá, não fica de fora. Um beijo, tchau! Vamos pro vídeo. O chamado de Deus nada mais é do que o plano, o propósito de Deus para cada pessoa. E nós temos dois tipos de chamado. Temos o chamado universal e o chamado individual. No chamado universal, Deus nos chama a todos para adorá-lo, louvá-lo, obedecê-lo, servi-lo, amá-lo e levar as boas novas de salvação aos perdidos, que é a grande comissão. Para isso, ele nos chama a todos nós. E nós temos também o chamado individual, que é o chamado ministerial, que somos usados para servir a igreja de forma específica. E eu quero compartilhar com vocês um exemplo na Bíblia de chamado específico, que está em Atos 13, 2. Diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então aqui o Espírito Santo estava pedindo para separar Barnabé e Paulo para uma obra específica, diferente de tudo que as pessoas estavam fazendo. Então o Senhor nos chama de forma específica para servi-lo dentro da casa dele, dentro do corpo, do reino, né? E lá em Gálatas 1,15, eu quero compartilhar com vocês também, o apóstolo Paulo fala o seguinte: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, nós somos separados e chamados desde o ventre da nossa mãe. Deus já nos criou para um chamado específico. Deus nos chama de forma específica para uma missão especial. E para isso ele nos cria com aptidões, talentos, vocações diferentes uns dos outros. Tudo que ele faz é perfeito e em relação a nós não seria diferente. Ele nos criou com talentos e aptidões próprias para exercer o nosso chamado, o nosso propósito. E falando de talento, talento é uma habilidade inata, nós nascemos com ela e que podemos desenvolvê-la através da prática e do treino. Então o nosso propósito, o nosso chamado está diretamente ligado ao nosso talento inato, pois Deus nos criou assim. E eu demorei para entender isso, pois eu achava que o chamado de Deus para mim não estava naquilo que eu tinha facilidade de fazer ou que eu tinha prazer de fazer. Em relação à dança, eu achava que era algo dos meus sentimentos, não algo que Deus queria para mim. Eu sempre fiz muitas coisas na igreja, eu era multifunções. Eu passei por todos os cargos, por todos os ministérios, eu ajudava no que era preciso. Mas um dia, em uma vigília do Ministério de Louvor, porque eu era back de louvor também, meu pastor estava pregando a respeito de ministério, e ele disse uma frase que me marcou: se o ministério tem sido um fardo para você, repense, pois o ministério é um presente de Deus. É algo que vai nos dar prazer em fazer e não nos dá um peso. Se o ministério tem sido um fardo para você,
repense, pois você pode estar no ministério errado. Porque o ministério é um presente de Deus. O dom que Deus nos deu é um presente. E Ele não vai nos dar fardos. E quando você ganha um presente do seu pai, é algo prazeroso, é algo que te dá alegria. Então o teu ministério não vai te trazer tristeza. Sim, tem as dificuldades, mas como você ama fazer aquilo, você vai superá-las com muito mais facilidade. E eu comecei a pensar sobre isso, pois em algumas situações eu sentia que estava carregando um peso. E comecei a analisar, e pensar, e refletir sobre o meu real chamado ministerial. E Deus começou a falar ao meu coração, para que eu visse o ministério como um presente. E logo pensei, Deus não me daria um presente a qual eu não sentiria alegria, o qual eu não sentiria prazer em estar, em exercer. No meu caso, eu logo identifiquei os dois que eu sentia mais prazer em exercer, que era a louvor e a dança, a parte mais artística. No seu caso, pode ser cargos administrativos, pregação, intercessão, né? Onde você tem mais talento, onde você tem mais aptidão, mais facilidade, mais prazer em fazer aquilo. No meu caso, eu me lembrava que desde criança eu sempre tinha prazer, sempre tive prazer e gostava muito de dançar e fazer tudo que era ligado à arte. Até na escola eu era muito boa aluna, tudo relacionado às artes. Então comecei a pensar e coloquei isso em oração. E Deus me respondeu, Deus me falou assim: eu quero você em apenas um ministério, para que você se dedique a ele, se capacite tecnicamente e você verá os frutos. Mas Deus não me disse qual deles. Lembra que eu falei que eu tinha escolhido a dança ou o louvor? E Deus falou assim, 2, não, eu quero um apenas. De tudo aquilo que eu fazia na igreja, Deus me pediu um apenas, para que eu me dedicasse a ele. E eu entrei ali em jejum e oração durante um mês para receber a resposta de Deus, qual era o meu real, o meu genuíno chamado no reino dele, na obra dele. E eu fiquei um mês sem dançar, gente. Eu fiquei um mês sem dançar. Eu continuei a cantar no back do louvor, mas eu parei de dançar porque, como eu tinha muito prazer em fazer isso, eu gostava muito de dançar, eu achava que se eu estivesse dançando, isso poderia interferir nos meus sentimentos na hora de ouvir a resposta de Deus. Então, eu fiquei um mês sem dançar, fiquei em jejum e oração para receber a resposta do Senhor. E logo depois desse jejum, desse um mês, o Senhor me respondeu de uma forma linda, que era a dança, claro, né? Senão eu não estaria aqui. Depois disso, eu deixei o Ministério de Louvor para a surpresa de muitos da igreja, pois eu já estava no Ministério de Louvor há 16 anos como Beck. Mas eu percebi que o meu real chamado ministerial estava no meu dom natural, naquilo que Deus tinha me dado como presente. E que o meu ministério não precisava ser um fardo pesado. E sim, ele poderia ser prazeroso para mim. E a partir daí, o meu ministério começou a crescer, se desenvolver e eu comecei a ver os frutos. Quando estamos no centro da vontade de Deus, no ministério certo, Ele nos capacita, Ele nos fortalece para suportar as dificuldades que virão, Ele nos dá força para renunciar a prazeres em prol de ensaios, de aulas, para melhorar o dom que Ele nos deu de presente. Agora, se você sente que o seu ministério, o seu chamado está sendo um fardo para você, se você está desanimado ou prefere dar prioridades a outras coisas, ao ministério, repense, ore a Deus, peça para Ele te mostrar se realmente esse é o seu chamado, se esse é o ministério, se você está no lugar certo para cumprir para aquilo que Ele te criou. Nós precisamos ter certeza do chamado de Deus para nós, da vontade do Senhor para a nossa vida, dos propósitos de Deus para a nossa vida. Pois quando estamos cumprindo o real chamado de Deus, o genuíno chamado de Deus, nós nos sentimos plenos. Nós fazemos tudo muito melhor porque fazemos com prazer. E aí nós vemos os frutos. Agora eu quero deixar um alerta aqui, prestem muita atenção. O nosso chamado, ele não pode servir para nossos interesses pessoais. Ele é genuinamente para servir ao próximo.
Nós temos que ter cuidado para não deixar as nossas vaidades tomarem o lugar do nosso chamado. No caso da dança, querer exercer esse chamado para se aparecer, querer exercer esse chamado para provar algo para alguém, querer exercer esse chamado porque acha legal, porque está todo mundo dançando, porque é o que todos os jovens fazem. Isso é para interesses pessoais. Mas o nosso chamado, ele precisa edificar a igreja, servir a igreja para ser um chamado genuíno. Eu quero deixar para vocês uma referência agora, terminando o nosso estudo, que está lá em 1 Pedro 4:10. Diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então aqui nós podemos ver que o nosso talento, o nosso dom, o presente que Deus nos deu, não é para nós mesmos. É para servir aos outros. Então, o nosso chamado, o nosso talento, a nossa aptidão, ela precisa servir o corpo de Cristo. Servir ao reino de Deus e não a nós mesmos. Então, amados, nós precisamos dar frutos. Nós servimos ao reino, ao corpo, com os nossos frutos. Não se esqueçam disso. Nós precisamos dar muitos frutos através da nossa dança. E assim, nós vamos saber que esse é o nosso genuíno chamado. Amém? Que essa palavra tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu. E que o Senhor possa sempre, sempre nos mostrar a sua genuína vontade para as nossas vidas, para o nosso ministério, para o nosso chamado. Amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor a todos, um grande beijo, tchau!